O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, com alegria me dirijo a você nesta segunda-feira, dia 16 de junho. Que bom que o Senhor nos concede a graça de mais esse encontro. Nós queremos rezar juntos e buscar a iluminação necessária para o nosso caminhar a partir da leitura atenta da Palavra de Deus. Vamos então nos dispor para esse momento orante, rezando a oração que a liturgia nos propõe. Ó Deus, que enviastes ao mundo a força do Evangelho como fermento, concedei aos vossos fiéis, chamados a viver no meio do mundo e das ocupações das realidades terrestres, que, animados de espírito cristão, instaurem sem cessar o vosso reino por seus afazeres temporais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje a liturgia nos propõe está em Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós estamos lendo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 5, Jesus ele se coloca como novo intérprete da lei. Ele entrega a lei nova para a sua comunidade, para a comunidade dos seus discípulos. Então, as bem-aventuranças é a síntese dessa proposta, dessa lei nova que Jesus deseja transmitir aos seus discípulos e discípulas de todos os tempos. Então, Jesus, ele não é uma pessoa contrária à lei, né? Ele não é um anomista, mas ele veio para ajudar as pessoas a descobrirem a motivação primeira de toda a lei, a razão de ser de toda a lei. Mais do que o preceito, mais daquilo que está no papel como regra para ser observado, mais importante que isso é o espírito que deve pautar a observância de toda a lei. Então, a observância sem espírito, ela acaba escravizando as pessoas, né? E era essa situação que Jesus se deparou na sua época. A religiosidade do seu tempo, muito pautada na observância estrita da lei e não tanto no espírito da lei, acabou se tornando um fardo difícil, impossível de ser carregado, né? A lei que visava justamente habilitar o ser humano para que ele pudesse pautar a vida de acordo com o projeto do Pai, ela acabou se tornando um fim em si mesma, ela acabou sendo absolutizada. Então Jesus ele não é contra a lei, mas ele quer nos fazer redescobrir o espírito da lei. Então ele vai dizer que quando a lei pede para fazer algo, Jesus convida a ir mais além, convida a ir mais profundamente. Então ele vai tomar como exemplo aquela lei do Código de Hammurabi, que já existia desde a antiguidade, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus vai dizer, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário,
Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Então, para Jesus, não basta a gente simplesmente, como já existia no seu tempo, colocar uma regra a fim de evitar um mal maior. Para Jesus, todo mal deve ser combatido com atitude de não violência. Todo mal deve ser combatido com atitude do bem. São Paulo mesmo, entendendo bem essa proposta de Jesus, vai dizer: não te deixes vencer pelo mal, mas ao contrário, vence o mal com o bem. Então, a proposta de Jesus passa pela não violência, passa por essa atitude de promoção da paz, passa por essa atitude de ir além da obrigação, né? Então, isso para dizer que ser cristão é um caminho desafiante, porque visa ir contra muitos desses impulsos destrutivos que temos em nós, né? Muitas vezes nós destruímos o outro, se não de modo literal, mas com as nossas palavras, com a nossa postura de exclusão. Então Jesus nos convida a ir transformando o mal que muitas vezes nos habita em bem, a responder o mal que os outros nos fazem com o bem, porque assim a gente rompe com a espiral do mal e assim nós realizamos aquilo que Jesus pensou, no sentido de que todos nós devemos viver em fraternidade, né? Na comunhão, na paz, na unidade, como irmãos e irmãs que nós somos. Então peçamos a Jesus que, pela força do seu Espírito Santo, trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração para que a gente seja capaz de realmente lutar contra toda a força do mal, não com mais violência, mas ao contrário, com a resposta da paz, com a resposta da mansidão, lançando pontes ao encontro do outro e nunca destruindo esse caminho. Que Deus te abençoe, te conceda a graça de um santo dia e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe com seu olhar maternal.